A arte de fazer coaching é fundamentalmente a arte de perguntar. Fala-se muito que em coaching, as perguntas poderosas ou perguntas eficazes fazem toda a diferença. São esses tipos de questionamentos que podem levar o coach a fazer suas inferências, reflexões e a produzir insights dentro de uma rota que o levará a descobrir ou redescobrir maneiras de resolver seus obstáculos, potencializar sua criatividade, redirecionar sua vida e aumentar a sua autoestima. Bem, se o pressuposto que acabei de falar é verdadeiro, segue que estar preparado ou preparada para fazer as perguntas certas é condição sine qua non para um processo de coaching eficaz. Desde as perguntas mais gerais até o afunilamento da busca de respostas mais específicas, a essência do diálogo entre coach e coachee depende da qualidade das perguntas e, claro, do redirecionamento da sua sequência a partir da percepção do coach de que seu cliente entrou numa engrenagem lógica. E, a partir daí, percorre um caminho com boas perspectivas de escolhas essas que devem ser congruentes e factíveis à realização do seu propósito. Ocorre o seguinte, gente, a problemática que envolve a dúvida do coachee é sempre multifatorial. Não é fácil fazer o tal afunilamento, já que fatores dos mais diversos compõem o espectro que esconde a real questão que trouxe o cliente até o coach. Em outras palavras, podemos exemplificar que se um coach busca a solução para dilemas, como, por exemplo, sobre que carreira seguir, se muda ou não de emprego, se prioriza a sua ascensão profissional ou a sua saúde, ou até mesmo que destino ele vai dar às suas ocupações agora que se aposentou, e outros exemplos. Essas são dúvidas que podem ter como origem a formação da personalidade lá na primeira infância, nas experiências passadas que foram positivas ou negativas e que estão relativas àquela dúvida, ou então o momento sociopsicológico que atravessa e, enfim, muitos outros fatores. A verdade é que todos nós sabemos, nós que somos coaches, que o estudo do passado do coachee não é de nossa alçada, como muito menos são o aconselhamento, o mentoring ou o tutoring. Portanto, voltando aí à expertise de se saber fazer as tais perguntas adequadas, surge no cenário psicopedagógico mais um conceito que com certeza pode ajudar neste processo. Esse conceito é o conceito da inteligência espiritual. Segundo a física e filósofa Donna Zohar, inteligência espiritual é uma terceira inteligência que coloca nossos atos e experiências num contexto mais amplo de sentido e valor, tornando-nos mais efetivos. Ter autoconsciente espiritual, ou seja, o QS, implica ser capaz de usar o espiritual para ter uma vida mais rica e mais cheia de sentido, adequando o nosso senso de finalidade e direção pessoal. O QS, ou seja, o coeficiente de inteligência espiritual, aumenta nossos horizontes e nos torna mais criativos. É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e de valor. O QS está ligado à necessidade humana de ter um propósito na vida. É ele que usamos para desenvolver valores éticos e crenças que vão nortear nossas ações. Mas olha, é importante não confundir espiritualidade com religião. A espiritualidade está acima das religiões. É o sentido maior da própria vida, do universo e, por conseguinte, de cada ser humano. O QS, o tal coeficiente de inteligência espiritual, nos dá a percepção dos nossos sentimentos e dos sentimentos dos outros. E é exatamente aqui que entra a possibilidade da inserção de uma praxis de coaching lastreada na inteligência espiritual. Fazer coaching com a perspectiva de inserir nossos atos e nossa vida em um contexto mais amplo e também mais rico pode nos levar a uma ressignificação de nossas vidas. Longe de ser um trabalho de cunho religioso, este processo pode ser o fundamento de todos os outros tipos de coaching. Pois da mesma forma como da essência do ser derivam todas as suas atitudes, do QS derivam todas as outras inteligências.
Mas olha, voltemos para as perguntas poderosas do processo de coaching. Eu pergunto a você, o que poderia ser mais poderoso do que se questionar o sentido da vida de cada pessoa? Desta resposta, o coaching pode derivar uma série de outras inferências sobre as quais novas ou latentes percepções e atitudes com certeza serão desenhadas. Nos relatos da história do Buda, por exemplo, há uma pergunta clássica. Qual é a trilha para alcançar o Buda, o supremo desperto, aquele a quem mais nada pode seduzir e que para isso não deixa pegadas? Em meditação, que é uma das práticas mais antigas, que também reassume cada vez mais uma importância ímpar na prevenção de males e no aumento do autoconhecimento das pessoas, a gente aprende em um dos seus métodos, o método da meditação do som primordial, que antes de começar a meditar, deve se perguntar com toda sinceridade e autenticidade ao universo as seguintes perguntas: quem sou eu? O que realmente eu quero? Qual é o meu Dharma, ou seja, o meu propósito de vida? E por último, como posso servir? Embora o método da MSP, da meditação do som primordial, que foi criado pelo médico indiano Deepak Chopra, embora não fale em nenhum momento em coaching, os questionamentos que eu disse são eminentemente perguntas de coaching. O processo de coaching não caminha sem a navegação no autoconhecimento do coachee. É levando o cliente a percorrer a construção de sua eficaz relação intrapessoal que os insights podem aparecer, e isso não se faz sem acionar a inteligência espiritual, de onde pode surgir outras perguntas que são também fundamentais. E para citar mais uma vez a Donna Zohar, agora com um pouco mais de especificidade, eu vou listar para vocês algumas indicações que ela nos dá sobre as características de pessoas que têm o QS elevado, o coeficiente de inteligência espiritual elevado. Essas características eu considero que pode com certeza favorecer e em muito o processo de coaching. São elas: a capacidade de ser flexível, o grau elevado de autopercepção, a capacidade de se enfrentar e usar o sofrimento, a qualidade de enfrentar e transcender a dor, a qualidade de ser inspirado por visão e por valores, a relutância em causar danos desnecessários, a tendência para ver as conexões entre coisas diversas, a tendência acentuada para fazer perguntas do tipo por quê? O que aconteceria se? A capacidade de trabalhar contra as convenções. Todas essas habilidades são fundamentais para o coaching, pois para um coach ter a visão clara do seu ponto A, que é o ponto onde ele está, e do seu ponto B, que é onde ele almeja chegar, não se trata apenas de um diagnóstico e de um planejamento de rota. Muito mais do que isso, passa necessariamente por uma análise SWOT. SWOT é uma sigla em inglês que corresponde a forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Pois bem, percorrer este caminho sem uma boa dose de humildade espiritual, onde reside não só a resiliência, mas também a automotivação encontrada no seu sentido de vida, é enfraquecer a trajetória. E, a meu ver, não se trata de um tipo específico de coaching. Na verdade, isso serve para todos os tipos de coaching. Um executivo em processo de coaching que esteja buscando redefinir sua carreira na empresa não precisa apenas descobrir se fica ou se sai, ou se busca este ou aquele cargo, porque por detrás de sua dúvida aparente esconde-se a questão se na verdade é isso que verdadeiramente o fará feliz. Bom, e para finalizar, o que desejo na verdade enfatizar é que para descobrir a segunda camada por trás da fotografia que tanto o coach como o coachee podem estar fazendo na anamnese do ponto de partida, pode levar a conclusões aparentemente consistentes, mas que na verdade por trás escondem uma falta de maior clareza do sentido mais determinante. Portanto, é muito importante para o coach conhecer o máximo que ele puder sobre o QI, que é o coeficiente de inteligência cognitiva, o QE, que é o coeficiente de inteligência emocional, e o QS, da espiritual. Com efeito, sempre estará na inteligência espiritual a raiz de uma árvore cujo tronco
Galhos, folhas, flores e frutos representam as consequências da qualidade de vida da planta. As certezas e as incertezas do fruto estarão sempre, fundamentalmente, na raiz da árvore.